Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, futuros advogados e futuras advogadas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso na matéria de Direito Processual Penal para o Exame de Ordem. No encontro de hoje, nós vamos trabalhar com o tema da prisão em flagrante, tá? Tema de hoje, prisão em flagrante. Vamos lá? Em primeiro lugar, o que significa o flagrante? E a ideia é o seguinte, flagrante vem de queimar, de arder. Então assim, claro, de uma forma bem rasa, mas flagrante é aquela prisão que é realizada no momento, no calor dos fatos, tá? Essa é a ideia do flagrante. Então é uma prisão que ocorre no momento em que o crime está sendo realizado ou quando ele acaba de ser realizado, e a gente vai ver quais são as modalidades logo logo, tá? É uma medida restritiva de liberdade e que, olha só, na nossa visão, tem natureza pré-cautelar, essa é a natureza jurídica dela, e ela não exige nenhuma ordem escrita do juiz. Então assim, vamos lembrar de alguns critérios importantes. Para realizar uma prisão, como regra, eu preciso de uma ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. É o que acontece na prisão preventiva e temporária. Você vai ter lá, por exemplo, um mandado de prisão. No caso de uma prisão em flagrante, não, eu não preciso dessa ordem prévia, até porque não há tempo, Eu encontro alguém praticando um delito, eu prendo a pessoa. Só que ela tem natureza pré-cautelar, porque a gente vai ver, inclusive, daqui a pouco, que hoje o flagrante por si só, ele não mais se sustenta. Uma pessoa presa em flagrante, ok, ela é encaminhada ao delegado que comunica ao juiz. Se o juiz quer manter a pessoa presa, então ele converte esta prisão em flagrante numa prisão preventiva. Então, não é o flagrante que permanece, aí ele converte realmente numa prisão preventiva. Pois bem, quais são as fases do flagrante? Então, olha só, preparei aqui uma sequência para a gente trabalhar. A primeira fase do flagrante é a fase da captura do agente, tá? Primeiro é a captura. E aí já vale verificar que o artigo 301 do Código de Processo Penal, ele diz que qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Inclusive, desse artigo a gente vai extrair daqui a pouco duas modalidades de flagrante. O flagrante obrigatório e o flagrante facultativo. Ele é obrigatório para as autoridades policiais e seus agentes. Ele é obrigatório. Se o policial não prender alguém que está em flagrante delito, ele vai poder responder por prevaricação. Até por conta disso, a gente vai ver depois que existe hoje o chamado flagrante postergado, a chamada ação controlada, para retardar um pouquinho, que às vezes não é interessante fazer a prisão em flagrante imediatamente, num intuito, por exemplo, de uma investigação um pouco mais longa. Mas vamos lá, esse é o flagrante obrigatório. Não tendo autorização judicial para você postergar o flagrante, tem que prender. Agora, existe o flagrante facultativo, qualquer um do povo. Eu, Guilherme, por exemplo, estou andando na rua e vejo alguém lá tentando furtar um carro. Eu posso prender a pessoa em flagrante caso eu queira. No entanto, é claro, eu posso. Eu não tenho técnica para isso, não estou armado para fazer isso. Então, assim, com qual segurança eu faria isso? Por isso o legislador disse, olha, se quiser prenda, mas você não é obrigado no momento desse. Tá? Então a pessoa foi capturada. Então logo ela seja capturada, ela tem que ser conduzida coercitivamente à autoridade policial. Aqui sim, tá? A condução é coercitiva desde o início, não tem essa, Fui preso em flagrante, já sou conduzido perante a autoridade policial. Autoridade policial aqui, leia-se delegado, tá? Quer seja o delegado de polícia civil, quer seja o delegado federal. Prosseguindo. Então, chegando na delegacia, vai ser lavrado o auto de prisão em flagrante delito. O auto de prisão em flagrante delito, tá? Cuidado com isso. A pessoa ela é recolhida à prisão ou então, se for o caso, ela pode ser beneficiada com fiança, tá? A fiança depende da hipótese. Existem alguns critérios em que ela pode ser arbitrada até mesmo pelo próprio delegado, quando a pena ela não ultrapassa 4 anos. Então, por vezes, o próprio delegado já vai arbitrar a fiança. Caso a pena ultrapasse, só o juiz poderia arbitrá-la. Bom, assim que a pessoa é recolhida à prisão, tem que ser comunicado imediatamente o juiz, o Ministério Público e também a família do preso ou pessoa que ele venha a indicar. Então essas pessoas são comunicadas. Mais do que isso, em até 24 horas, agora mais do que a comunicação, é remetido o auto de prisão em flagrante ao juiz e à Defensoria Pública, tá? Caso aquele que foi preso não tenha advogado, Se ele tem advogado, então não precisa encaminhar à Defensoria Pública. E também é entregue ao preso uma nota de culpa. Essa nota de culpa é um documento importantíssimo, tá? Quando se trata de prisão preventiva e quando se trata de prisão temporária é mais fácil, porque a nota de culpa pode ser o próprio mandado. O próprio mandado serve como nota de culpa. Numa prisão em flagrante não tem mandado, então eu preciso realmente formalizar.
quem efetuou a prisão, pelo que a pessoa foi presa. Então é isso, tá? A pessoa vai receber, né, vai ter um recibo, então uma cópia vai ficar com o delegado, né, para ele provar que o preso recebeu a nota de culpa. E nela tem o motivo da prisão, o nome do condutor e também das testemunhas, tá? A ideia é essa, então toda pessoa presa tem o direito de saber pelo que realmente ela foi presa. Fechado? Então essas são as etapas da prisão em flagrante. Se você pegar lá o artigo 306, você vai ver em grande parte algumas dessas etapas. Começa lá. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à pessoa, tá, que ele indica ou sua própria família. No prazo de 24 horas agora, veja, isso não se confunde com a comunicação. Em 24 horas, tá? Aí eu tenho que encaminhar ao juiz o auto de prisão em flagrante delito. Aí eu encaminho ao juiz o auto de prisão em flagrante delito. Caso o preso não informe o nome de advogado, eu também encaminho para a Defensoria Pública, tá? Aqui, meus caros, vou falar como advogado agora, tá? Se você for procurar jurisprudência, a gente tem jurisprudência que dá para puxar com rodo, até se você quiser, de tanto que tem, que vai dizer assim, olha, se não mandou para a Defensoria Pública, mera irregularidade. Mera irregularidade. Então, costuma-se pedir a nulidade, mas assim, os julgados são, né, praticamente unânimes nesse sentido. Eu particularmente discordo disso, mas aqui eu estou falando, né, aqui é o professor Guilherme como advogado comentando. Veja, a mesma hierarquia da norma que determina que seja encaminhado ao juiz é aquela que determina que seja encaminhado à defensoria. Veja, o 306 ele fala isso. Eu devo encaminhar ao juiz competente em 24 horas e devo encaminhar à Defensoria Pública. Então eu tento sempre alegar ao juízo, embora não tenha surtido efeito, falo isso, olha, hoje, né, o judiciário está entendendo que não encaminhar à Defensoria Pública é uma mera irregularidade. Por que amanhã, então, o judiciário não vai poder entender que se não encaminhar para o juiz é mera irregularidade? Olha o perigo que a gente está, né, o precedente que a gente está criando. A hierarquia é a mesma, duas normas previstas no mesmo artigo na mesma lei federal. Por que uma é mera regularidade e a outra sim é causa de nulidade? Por exemplo, se o juiz não for, né, não recebeu o auto de prisão em flagrante delito. Não faz sentido essa diferenciação, né? O que a gente percebe na prática é que se quer, muitas das vezes, simplesmente salvar o ato, né? E aí eles não declaram nulidade. Olha, por que eu falo isso também? Porque o que custa encaminhar uma cópia do auto de prisão em flagrante delito para a defensoria? Né, o que custa? Né, o que custa comunicar à defensoria quando a pessoa foi presa? Eu falo, o mesmo ofício que comunica o promotor, que comunica o juiz, manda para a defensoria, e na prática muitas vezes eles não mandam. E eu falo, por que não mandam? Porque não há consequência para o ato, porque se tivesse eu tenho certeza que mandariam, porque não vai trazer nenhum trabalho adicional que não mudar ali o endereçamento no ofício, só isso. Então assim, está na hora de talvez repensar e refletir sobre essas questões, porque essa doutrina da mera irregularidade, ela só permite que realmente elas sejam perpetuadas, porque a partir do momento que não tem sanção processual, então por que eu vou respeitar a norma, né? Então aqui fica o meu desabafo, tá? Para mim realmente tem que cumprir na íntegra o parágrafo 1º. Mas já digo para vocês, né? A jurisprudência entende que se não encaminhar para a Defensoria Pública, não encaminhou, constituiria mera irregularidade, tá? Eu tenho medo dessa doutrina. Mas vamos lá. Parágrafo 2º. No mesmo prazo, ou seja, também em 24 horas, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade com o motivo da prisão, o nome do condutor e também o nome das testemunhas. Muitas das vezes, as testemunhas são os próprios condutores, tá? Muitas vezes, 2 policiais militares fizeram a prisão e eles também servem como testemunhas. Pois bem, o artigo 305 trata da seguinte hipótese. Imagine que o escrivão não está presente ou está impedido de lavrar o auto. Então, tá, a autoridade, o delegado pode designar qualquer outra pessoa. É o que diz aqui, ó. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto depois de prestado o compromisso legal, tá? E aí a gente vai, muitas vezes, ter a figura aqui do escrivão ad hoc, pro ato. Tá? Então, nomeia-se apenas para o ato e ele vai lá e vai lavrar esse auto de prisão em flagrante delito. Claro que o delegado precisa assiná-lo. Tá bom? Continuando ainda em relação à prisão em flagrante, agora nós vamos trabalhar aqui com as hipóteses de prisão em flagrante. Tá? Então, quais são as modalidades de flagrante? E o Código de Processo, ele inicia trazendo 4 modalidades, mas que a doutrina acaba sintetizando em 3 realmente classificações. Nós temos o chamado flagrante próprio. Flagrante próprio.
é aquele quando a gente é surpreendido cometendo a infração ou aquele que acaba de cometê-la. Por exemplo, a perseguição do sujeito. Tá? Esse é o flagrante próprio. Também nós vamos ter a figura do flagrante impróprio. No impróprio, o agente ele é perseguido logo depois da infração em situação que faça presumir ser ele o autor do fato. Esse é o flagrante impróprio. E para finalizar, o flagrante presumido é aquele em que não há perseguição. O agente ele é preso logo depois de cometer a infração com instrumentos, com armas, com objetos ou com papéis que presumam ser ele o autor da infração penal. Tá? Esse é o flagrante presumido. Vai ficar um pouco mais fácil agora quando a gente lê então o Código de Processo Penal. Vem comigo e veja só. É o 302 que traz essas modalidades. Então ele fala assim, ó, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração ou quem acaba de cometê-la. Então esse é o flagrante, repito, próprio, tá? O policial vai lá e encontra o sujeito assaltando a vítima. Ou o policial, né, ele pega quando o sujeito, por exemplo, já matou e está, né, tirando a faca do corpo da vítima. Veja, ele acaba de cometer a infração. Então nós temos aqui um flagrante próprio. Nem sempre, evidentemente, essa pessoa pode ser, né, será a autora. É muito provável que seja, mas essa hipótese da pessoa que está tirando a faca da vítima, né, a gente costuma usar muitas vezes no começo da graduação, né? Se for lá e encontrou alguém tirando a faca do corpo da vítima, esse camarada é o autor? Não dá para saber. Vai que ele está tentando salvar a vítima, né? Não é o correto, você sabe, né? Que você não pode retirar a faca porque eventualmente você pode aumentar a hemorragia, né? Teria que encaminhar realmente ao hospital com aquele, às vezes, muitas vezes um instrumento alojado mesmo, que daí eles vão ter, né, uma técnica melhor para fazer, né, para retirar aquele objeto. Mas o ponto é esse, né? De qualquer forma, até isso ser provado, muitas vezes houve ali um flagrante. Então a pessoa está cometendo ou acabou de cometer. Você consegue ainda pegar o final do ato. Fechou? Agora vamos lá. O flagrante impróprio é essa hipótese do inciso 3º. Quando a pessoa ela é perseguida, logo depois, pela autoridade, pelo ofendido ou qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser ela a autora da infração. Imagine que eu acabei de ser assaltado. Nesse exato momento, tá, a pessoa sai correndo, que me assaltou, e vira a esquina. Nisso está passando uma viatura, eu informo a viatura que foi assaltado e ele já, né, parte em busca do assaltante. Na hora que eles viram a esquina, imagine que tem um sujeito que olha para a viatura e começa a correr e dar no pé. E eles começam a perseguição naquele momento, tá? Veja, essa é uma hipótese de flagrante impróprio. Logo após a infração, veja, aquela pessoa está numa situação que faz presumir ser ela a autora, né? Saiu correndo, está fugindo da polícia. Então, não existe um flagrante absoluto, né? Todas as hipóteses podem ou admitem prova em contrário, mas a princípio, sim, esse sujeito será preso em flagrante. Flagrante impróprio agora. E para finalizar, o flagrante presumido é a hipótese do inciso 4, quando a pessoa é encontrada logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ela a autora da infração, né? Então vamos imaginar que não houve perseguição. Eu fui assaltado, falei para a polícia, ela está rodando a área e não encontrou nada. Mas ela não para, continua. Imagine que é um terreno baldio. E aí, né, passado algum tempo, imagine 2 horas depois, eles continuam com as buscas. Imagine que um grupo de policiais decide ingressar no terreno baldio. E encontram realmente no meio do mato, imagine que está com, né, mato alto, enfim, escondido um camarada ali. Quando vão revistar o camarada, encontram a minha carteira junto com ele. Calma lá, né? Veja, muito embora não tenha tido a perseguição, essa pessoa foi encontrada logo depois do delito com ali objetos, nesse caso que eu falei, com objetos, tá, que façam presumir ser ela a autora da infração. Então eu presumo que foi ele que praticou o delito. Claro que é uma presunção, e lembra que eu falei que toda presunção admite prova em contrário? A princípio ele é o autor do crime, mas vai que ele realmente foi uma pessoa que receptou aquela carteira. Percebe? Talvez ele não tenha praticado o assalto. Então tem N situações que a gente poderia configurar aqui. De qualquer forma, vamos ver aqui como é que a prova da OAB poderia cobrar uma questão dessa. E já cobrou lá no exame em 2012. A questão era a seguinte, ó. O Código de Processo Penal Pátrio menciona que também se considera em flagrante delito quem é perseguido logo após o delito pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o perseguido o autor da infração. Então pensa assim, ó, houve perseguição, eu sei que é flagrante impróprio. O flagrante próprio é quando a pessoa está cometendo ou acaba de cometer. Ou impróprio é quando há perseguição.
O presumido é quando não há perseguição, mas eu encontro a pessoa logo depois com objetos, com arma, com papéis que façam presumir ser ela a autora do crime. Então essa ideia, nessa resposta, ou essa resposta, era a letra A, realmente tratava-se de uma hipótese de flagrante impróprio. Tá bom? Continuando aqui com a classificação do flagrante, nós temos o flagrante obrigatório e o flagrante facultativo. Tá? Eu tinha comentado no início da aula. Qualquer do povo poderá. Bom, então eu tenho aqui o flagrante facultativo. Qualquer do povo pode efetuar a prisão em flagrante, ninguém é obrigado. Agora vem a parte final. E as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Portanto, aqui eu tenho o flagrante realmente obrigatório. Tá? Isso vale para policiais civil, militar, rodoviário, ferroviário, federal. Você vai dizer assim, professor, e os guardas municipais? Bom, guardas municipais não são autoridades policiais. Começa por aí. Tá, então eles não têm o flagrante obrigatório? Não. E aí olha que interessante. Quando começou a popularizar a guarda municipal no Brasil, houve muita discussão e muita gente tentava anular o auto de prisão em flagrante, porque as guardas municipais prendem em flagrante, lógico. E aí começou a se discutir, olha, né, eles não têm o dever de prender, a autoridade policial não se confunde com a guarda municipal que tem por função proteger patrimônio público. Então, o ato da prisão é um ato nulo. Não é, sabem por quê? Porque na pior das hipóteses, eu consigo classificar a prisão realizada por um guarda municipal como um flagrante facultativo. Se qualquer um do povo pode prender, por que o guarda municipal não poderia? Se eu, Guilherme, advogado, posso prender alguém, por que o guarda municipal não poderia? Então, cuidado com isso. No caso de prisão efetuada por guardas municipais, não tem ilegalidade nenhuma. O que tem é uma modalidade de flagrante facultativo, só não é obrigatório. Tá? Continuando, meus caros, temos aqui a figura do flagrante esperado. A autoridade policial ela toma conhecimento de que um delito será praticado e ela antecipa-se ao criminoso montando tocaia. É importante que no flagrante esperado, tá, a prisão seja feita quando tem início os atos executórios. E aí é importante que você, caso já tenha visto ou caso não tenha visto, revise, né, ou veja a aula sobre consumação e tentativa na matéria de direito penal, tá? Que também tive o prazer aí de passar para vocês. Veja lá, você vai ver o seguinte. Como regra, nós não punimos a fase do iter criminis que antecede a execução. Então, a cogitação nunca interessa ao direito penal e, como regra, o ato preparatório também não interessa ao direito penal. Então, por que no flagrante esperado eu aguardo a execução? Porque a partir da execução já tenho, no mínimo, uma tentativa. Iniciou a execução, no mínimo, eu posso ter uma tentativa naquela hipótese, caso a pessoa ela não consume o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Percebeu? Então, por isso que eu aguardo. Porque se eventualmente eu tentar prender a pessoa antes mesmo disso acontecer, não há como se falar em flagrante. Tem um dado importante, se você procurar notícias, você vai ver, acho que foi em São Paulo, teve um delegado que fez uma prisão de um grupo que tinha gastado milhões construindo um túnel e o objetivo deles era praticar um furto numa agência bancária. Eles iam, né, sair direto no cofre e a ideia era praticar um furto milionário. Salvo engano, pelas notícias, seria maior do que aquele caso do Banco Central que ficou famoso, tá? Só que o que acontece? Quando, né, o delegado acompanhou a situação, ele prendeu todo mundo. Ele já prendeu antes deles ingressarem na agência bancária. Eles estavam fazendo o túnel ainda. E aí uma discussão, e agora, né? Podem ser responsabilizados por tentativa de furto, não podem? Resposta, não podem. Aquilo era um mero ato preparatório. Mero ato preparatório. Pô, então o delegado não poderia prendê-los? Claro que poderia, mas ali você tem um flagrante do quê? Da associação criminosa. Quem sabe da organização criminosa. Mas só isso, o furto não. Então, por isso que no flagrante esperado, repito, como regra, aguarda-se o início dos atos executórios, porque aí sim você pode prender a pessoa e puni-la até mesmo pela tentativa do delito. Continuando, flagrante preparado ou provocado. Aqui, o agente é induzido a cometer o delito, tá? E quando ele vai cometer, ele é preso em flagrante. Então, olha o que diz a súmula 145 da STF. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Torna impossível a sua consumação. Então, assim, eventualmente lá, imagine que um delito de furto deixa-se um objeto, né, de propósito em determinado local para que a pessoa vá lá, pegue e nesse exato momento ela vai ser presa. Se realmente não tem como a pessoa consumar aquele delito,
não há que se falar em flagrante esperado ou provocado. Só peço que tomem cuidado com uma regra. Não configura, tá, essa hipótese quando a pessoa, eventualmente, ela está sendo monitorada numa loja, diferente. Há até uma súmula para isso em relação ao crime impossível, porque havia uma discussão. Muitos diziam assim, olha, camarada foi numa loja de departamentos, furtou lá um chocolate, tenta sair, o segurança acaba prendendo ele. E aí pergunta se é crime impossível ou não é. É crime impossível, ele pode se desvencilhar e sair correndo. Veja que ali não houve preparação do flagrante. Se tem os produtos e alguém optou por furtar. Não é essa hipótese que eu falo agora. Aqui realmente o flagrante foi preparado. Eu armo lá uma situação que eu quero que a pessoa pratique para eu prendê-la. E aí o próprio Supremo diz isso. Veja, se eventualmente é impossível consumar o delito, quando é preparado o flagrante, não há crime. Não há crime, tá? Tomar cuidado com isso. Bom, a figura do flagrante prorrogado, retardado ou protelado. Você também vai encontrar isso na lei com o nome de ação controlada. Ação controlada. Essa é uma das hipóteses mais interessantes que eu vejo hoje. Vamos voltar aqui? Lembra que eu falei do flagrante obrigatório? Então, quando é uma autoridade policial, ela tem que efetuar a prisão em flagrante. Agora, suponha que, eventualmente, um grupo da Polícia Civil está investigando o tráfico de drogas numa região. E aí eu vejo um moleque vendendo droga na esquina. Se eu prendo esse moleque, o que vai acontecer? Provavelmente todos os outros dessa hierarquia do tráfico vão fugir. Todos eles vão se esconder e eu não vou conseguir descobrir realmente quem são os grandes traficantes naquela região. Então, por isso, por exemplo, a lei de drogas prevê, por exemplo, a lei de lavagem de dinheiro prevê, por exemplo, a lei do crime organizado prevê, esse Instituto da Ação Controlada. É uma autorização que o juiz dá para que a prisão em flagrante não seja feita imediatamente. Veja, o policial precisa disso até para ter uma segurança. Ele não vai ser acusado de prevaricar. Porque se ele não tem autorização judicial, tem que prender. Então eu tenho uma autorização judicial prévia, no qual aí ele vai ficar monitorando. Está tendo flagrante, mas ele não prende. Ele aguarda para que no melhor momento, no momento mais adequado, aí sim a ação ela seja feita. Então a ideia é essa. Aguarda-se o melhor momento para efetuar a prisão em flagrante delito, tá? Esse é o flagrante prorrogado, retardado ou protelado. Bom, temos ainda o flagrante forjado. Na verdade, o flagrante forjado eu coloco aqui nem é flagrante, tá, gente? É um flagrante inventado, né? Então não existe. Ele é absolutamente ilegal. Ah, eu coloco uma droga no bolso do camarada para dizer que ele tem flagrante. A gente coloca aqui, mas isso não tem relevância nenhuma, lógico, né? Isso não é flagrante. Isso não é flagrante. Vamos lá? Trouxe uma questão aqui, essa questão, tá? E ela tem que resolver com bastante cuidado. Eu vou pedir que você pause, porventura, se você está vendo a aula agora, pause com o material em mãos, tente resolver ela antes e daí venha acompanhar a resolução conosco. Olha só, a letra está pequena porque a questão era grande. Ela dizia assim, ó, o deputado M é um famoso político do estado Y e tem grande influência no governo estadual em virtude das posições que já ocupou, como a de presidente da Assembleia Legislativa. Atualmente, exerce a função de presidente da Comissão de Finanças e Contratos. Durante a reunião semestral com as empresas interessadas em participar das inúmeras contratações que a Câmara fará até o final do ano, o deputado M exigiu do presidente da empresa Z R$500 mil para que esta pudesse participar da concorrência para a realização das obras na sede da Câmara dos Deputados. Tá? Então nós temos aqui uma espécie de delito de concussão. Veja, se ele está exigindo essa quantia, então nós temos aqui a concussão. Tudo bem? Olha só, o presidente da empresa Z, assustado com tal exigência, visto que sua empresa preenchia todos os requisitos legais para participar das obras, compareceu à delegacia de polícia e informou ao delegado de plantão o ocorrido, que o orientou a combinar a entrega da quantia para daqui a uma semana, oportunidade em que uma equipe de policiais estaria presente para efetuar a prisão em flagrante do deputado. No dia e na hora aprazados para a entrega da quantia indevida, os policiais prenderam em flagrante o deputado M, quando este conferiu o valor entregue pelo presidente da empresa Z. Na qualidade de advogado contratado pelo deputado, assinale a alternativa que indica a peça processual ou pretensão processual exclusiva de advogado, cabível na hipótese acima. A primeira questão que você tem que ver é o seguinte: existem peças que não são exclusivas de advogado, qualquer pessoa pode apresentar. Quer um exemplo?
Habeas corpus. O habeas corpus não exige capacidade postulatória. O próprio preso pode apresentar no seu próprio nome. Então eu já tenho a certeza absoluta que o habeas corpus eu posso excluir daqui, porque não é uma peça exclusiva de advogado. Tudo bem? Outra peça eu já posso excluir daqui de início, com exatidão. Veja, revisão criminal. A revisão criminal exige trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Artigo 621 do Código de Processo Penal. Eu preciso de trânsito em julgado e aí sim eu vou entrar com pedido de revisão criminal, porque em direito penal e em direito processual penal não existe uma coisa julgada material absoluta. Eu sempre posso revisar pró réu, nunca pró societate, mas pró réu depois do trânsito julgado, sempre, mesmo depois que o réu morre, a família pode entrar para ele. Então eu precisaria do trânsito julgado e o cara acabou de ser preso. Então, revisão criminal não tem nada a ver com essa história aqui. Então me sobra liberdade provisória e relaxamento de prisão. Meus caros, liberdade provisória eu entro quando a prisão foi legal. Relaxamento de prisão eu entro quando a prisão foi ilegal. E aí vem o grande ponto, tá? Essa prisão que foi efetuada foi legal ou ilegal? E aí a pegadinha vem agora. Muita gente pensou, bom, ele estava levando dinheiro, ele tinha acabado de receber. Então havia ali flagrante. Muita gente pensa isso. Aí tem um problema. Para quem já viu as aulas de penal sabe. No crime de corrupção passiva, no crime de concussão, quando que o crime está consumado? Quando que de fato o crime está consumado? Quando ocorre a solicitação, quando ocorre a exigência. Ali o crime foi praticado. O fato dele receber o dinheiro configura mero exaurimento. Mero exaurimento. O crime estava consumado lá atrás, quando ele tinha exigido a quantia. Depois, quando ele estava recebendo o mero exaurimento. Portanto, ele não estava mais dentro da hipótese do flagrante. Ele não estava mais dentro da hipótese do flagrante. Então, muito cuidado com isso, tá? Eu posso pedir aqui relaxamento de prisão. Repito, por que eu posso entrar com relaxamento de prisão? Porque não havia mais flagrante nessa hipótese aqui, tá? Veja só, a entrega foi marcada para uma semana depois. Uma semana depois. Então, aqui houve realmente, nessa data, houve a consumação. Aqui foi praticado o crime. Então, era nesse momento que a pessoa teria que ter sido presa. Na data em que ele recebeu o dinheiro, não mais. O crime já estava consumado. Aqui eu tive um mero exaurimento. Tudo bem? Então o pedido era relaxamento de prisão, foi ilegal porque não havia flagrante delito. Particularmente considero, né, uma questão nível difícil, tá? Nível difícil essa daqui que foi cobrada. Mas vamos lá, meus caros, continuando. Flagrante em caso de infrações permanentes. Olha só, nas infrações permanentes, o que é uma infração permanente? É aquela em que a consumação se prolonga, se protrai, se alonga no tempo como se fosse um verdadeiro elástico, como se fosse um sequestro. Veja, sequestrei a pessoa. Está errado achar que eu só pratico o crime quando eu pego a pessoa. Enquanto ela está lá, por exemplo, no meu cativeiro, eu estou praticando o crime, é como se fosse um crime no gerúndio, tá? Está acontecendo a cada milésimo de segundo. Então, nesse caso de crimes permanentes, enquanto não cessa a permanência, a pessoa está em flagrante. Não é à toa que o Supremo Tribunal Federal hoje, ele admite que haja o ingresso na casa de alguém, mesmo sem mandado de busca e apreensão, se a pessoa tem em depósito droga, arma de fogo proibida, porque nessa hipótese há uma situação de flagrância permanente. E aí justifica a entrada na casa, mesmo que sem mandado, em qualquer horário, tá? Então, esse é o detalhe. E isso vale também para crimes continuados, tá? Figura do artigo 71, tá? Em que cada um dos delitos pode dar ensejo à prisão em flagrante. Crime continuado é aquele em que a pessoa pratica vários delitos, agora são vários, não é um que se alonga no tempo, são vários, mas todos com as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Não importa. Veja, para cada um desses delitos individuais, eu posso prender a pessoa em flagrante. Fechou? Cuidado com isso. Ainda, sujeitos do flagrante. O sujeito ativo é aquele que efetua a prisão. Pode ser qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa. Condutor é aquele que apresenta o preso à autoridade policial. Podem ser diferentes. Normalmente o condutor é o que fez a prisão também, é um policial. Mas digamos que eu, Guilherme, vou na rua, pá, peguei uma pessoa em flagrante, estou segurando ela, já ligo para a polícia e vem os policiais e conduzem essa pessoa até a delegacia, tá? Sujeito passivo. Sujeito passivo é aquele que foi detido em situação de flagrância
E a autoridade competente é aquele que tem enfim, a responsabilidade de efetuar, não é, realmente a prisão. E vai lavrar o auto de prisão em flagrante delito. Como regra, é a autoridade policial da circunscrição onde foi efetuada a prisão. Essa é a autoridade competente, tá? Vamos voltar agora para o sujeito passivo, aquela pessoa que foi presa. Eu trouxe aqui algumas regrinhas importantes e, em especial, me interessa a regra dos advogados. Mas olha só, em regra, pode ser preso em flagrante qualquer pessoa. Mas olha algumas exceções que a gente tem. Presidente da República só pode ser preso quando houver uma sentença penal condenatória transitada em julgado. O presidente da República não é preso em flagrante. Tudo bem? Diplomatas estrangeiros, tá? Só podem ser presos conforme dispuserem os tratados internacionais. Tem que ver como é que eles vão dispor. Membros do Congresso Nacional, senadores, né, e deputados, só podem ser presos em flagrante se o crime for inafiançável. Por exemplo, um crime hediondo. Magistrados. Os magistrados, tá? Eles só podem ser presos em flagrante também por crime inafiançável e olha o detalhe. É obrigatória a imediata comunicação e apresentação ao presidente do tribunal. E por analogia, a mesma coisa para membros do Ministério Público, que também, ó, igualzinho, só podem ser presos em caso de crime inafiançável, e aí eu tenho que comunicar e apresentar imediatamente, não ao presidente do tribunal, mas ao procurador-geral, tá, de justiça, que seria o representante maior do Ministério Público. E em relação aos advogados? Olha só, hein? Grava isso é importantíssimo. Os advogados só podem ser presos em flagrante por motivo de exercício de função, aí sim, se for crime inafiançável e é obrigatória a presença de um representante da OAB pela lavratura do auto sob pena de nulidade. Então, em relação aos advogados, tem uma peculiaridade em relação a juízes e promotores. Primeiro, juízes e promotores vale a regra sempre, não importa se eles estão no exercício da função ou não, na verdade eles sempre são juízes, sempre são promotores. Para o advogado não é bem assim. Essa regra vale para o exercício das funções. Se eu pego um advogado no final de semana praticando um delito, furtando, já era, ele vai ser preso normalmente. Agora, se está no exercício das suas funções, está trabalhando realmente, aí vale a regra. Só posso prender se o crime for inafiançável, prender em flagrante. Só que agora, veja, ao contrário do juiz, que eu chamo o presidente do tribunal, ao contrário do promotor, que eu chamo o procurador-geral, para o advogado não preciso chamar o presidente da OAB. Eu preciso chamar um membro da OAB. Pode ser, tá? Qualquer um, tá? Pode ser qualquer um. Enfim, e o procedimento do flagrante? A gente já tinha visto as fases, mas e o procedimento? Então, a primeira coisa, tá, é comunicar, claro, juiz, MP e família do preso ou pessoa que ele indique. E aí os atos do flagrante são os seguintes. O preso ele é apresentado, primeiro vai ser ouvido o condutor, depois as testemunhas, muitas vezes são os próprios condutores, a vítima, quando possível, e aí então ao interrogatório. Até em relação aos condutores, essa era uma briga muito antiga, porque por muito tempo o policial ia lá, fazia a prisão e encaminhava então o preso à delegacia. E às vezes o policial ficava lá, aguardando 3, 4, 5 horas até que ele fosse ouvido. Olha o problema disso, Eu tiro eventualmente 2 policiais da rua por uma noite toda, por um dia inteiro, uma tarde inteira. Hoje não, o policial levou alguém preso em flagrante, ele já é o primeiro a ser ouvido, porque depois, normalmente é ele o condutor, já pode ir de novo para continuar o trabalho dele. Então essa é a ideia, tá? Ele é o primeiro a ser ouvido, o condutor é o primeiro que será ouvido, porque daí você já o libera. Bom, depois que fez o interrogatório do preso, então vai ser lavrado o auto de prisão em flagrante delito. Lembra que tem que ser entregue nota de culpa em 24 horas ao preso e no mesmo prazo, tá? Tem que ser encaminhada cópia do flagrante ao juiz e à Defensoria Pública, caso a pessoa não indique nome de advogado. Veja que o prazo continua o mesmo, 24 horas para fazer tudo isso. Eu peço que você depois em casa leia ali o artigo 304 que eu coloquei para vocês, que por sinal sofreu um acréscimo no parágrafo 4º. Hoje, no momento da lavratura da prisão em flagrante, já tem que constar a informação sobre a existência de filhos, as idades, se eles têm deficiência, o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Então veja que essa regrinha aqui, na verdade, foi a mesma alteração legal que colocou isso lá no inquérito, coloca na prisão em flagrante e também no ato de interrogatório. Você vai encontrar essa mesma previsão em 3 momentos distintos. Tá? Então, dá uma olhadinha. Depois ali, pessoal, eu coloquei alguns artigos que ninguém lê, tá? Mas é importante que você, pelo menos, passe os olhos neles, tá? Por exemplo, em relação à continuação do procedimento, se não houver autoridade no momento da prisão, então só leia os artigos de lei.
Ainda, caminhando para o fim, tá? Algumas observações. Quando for um crime de ação penal privada, tá? Ação penal privada, dá para prender? Claro, a prisão é possível. Porém, o auto de prisão em flagrante delito só vai ser lavrado se o ofendido requerer. Então, repito, dá para prender, mas para fazer o auto, aí a vítima tem que autorizar. A mesma coisa acontece nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Dá para prender? Dá sim, mas a lavratura depende da representação da vítima. Exemplo, um policial encontra um sujeito estuprando alguém maior de idade. Claro que ele prende na hora, ele prende o estuprador. Mas quando encaminha a delegacia, vamos imaginar que a vítima fala, não, eu não quero nem contato com essa pessoa, eu não quero representar contra ela. O delegado fica de mãos atadas, ele não vai poder instaurar, não vai poder ali lavrar o auto de prisão em flagrante delito. Ainda, se for uma infração de menor potencial ofensivo, o que é uma infração de menor potencial ofensivo? São todos os crimes com pena máxima igual ou inferior a 2 anos, igual ou inferior a 2 anos, e todas as contravenções penais. Nesse caso, meus caros, não cabe flagrante. Ok? Quando se tratar de infração de menor potencial ofensivo, não cabe flagrante. O que será feito é um mero termo circunstanciado. E aí, N exemplos, né? Caso de lesão corporal leve, lesão corporal culposa, ameaça, caso de desacato, caso de desobediência, caso de resistência, são todos delitos que a pena não ultrapassa 2 anos, portanto não cabe prisão em flagrante. A mesma coisa acontece em relação à conduta do artigo 28 da Lei de Drogas, que é a conduta de quem é pego com drogas para consumo próprio. Não cabe prisão em flagrante. Outra regrinha interessante que pouca gente dá bola. Lá no CTB, Código de Trânsito Brasileiro, há uma regra de que, quando houver homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, é proibida a prisão em flagrante se a pessoa presta imediato e integral socorro à vítima. Eu sempre falo, isso daqui é interessantíssimo, gente, porque isso daqui, na verdade, é um mecanismo de política criminal. Veja, o camarada está bêbado igual um gambá. Foi lá dirigindo igual um doido, matou alguém. Você poderia pensar, tem que prender e acabou. Sabe qual que é o problema? É que às vezes esse camarada, ele praticou esse crime numa região isolada, num local ermo. E aí, a partir desse momento, se eu dou a certeza que ele vai ser preso, o cara dá no pé. Qual que é o problema? Vítima. O legislador não criou essa regra pensando no pobre do criminoso. Claro que não. Ele criou essa regra pensando sim na vítima. Como que eu vou tentar criar um mecanismo para fazer o camarada que está completamente errado, pelo menos para ele não fugir e prestar socorro? Porque às vezes essa pode ser a diferença entre a vida e a morte de uma vítima. E aí ele cria com um mecanismo de política criminal, sempre falo, né? É uma balança. Ele poderia falar, vou prender de qualquer jeito. Mas não, ele pensa assim, ó, eu vou criar uma regra dizendo, ó, você garantia, você não vai ser preso em flagrante, mas você tem que prestar, né, pronto e imediato socorro à pessoa. Veja, é para incentivar que mesmo quando isso acontecer, a pessoa fique no local. Porque ficando no local, então, eu aumento as chances da vítima de sobreviver. Essa é a ideia. Veja, não é só ficar no local, na verdade, né? É prestar socorro à vítima. Então, o legislador ele poderia, repito, ter falado, vou prender e acabou, mas aí talvez deixasse a vítima de lado. E para finalizar, meus caros, providências, né, do juiz. O juiz recebeu o auto de prisão em flagrante delito. O que ele pode fazer? Bom, de 4, uma. Se ele perceber que a prisão foi ilegal, ele vai relaxar a prisão. Por exemplo, faltou alguma formalidade no auto de prisão, né? Não entregaram nota de culpa, pode relaxar. Se ele perceber que não houve situação flagrancial, lembra aquele caso que eu falei para vocês ali que a gente resolveu da OAB? O camarada lá que foi preso pela concussão, mas uma semana depois, quando ele recebeu o dinheiro, já não havia mais flagrante, relaxamento. Se houver atipicidade do fato, a pessoa foi presa e o juiz vê que não há nenhum crime. Ou então quando há excesso de prazo. Então essas são hipóteses em que o juiz pode relaxar desde logo. Ainda, o juiz pode aplicar uma medida cautelar alternativa à prisão. Nesses casos, assim, o juiz percebe que caberia, ou poderia ser o caso, eventualmente, de uma medida, de uma pena, de uma prisão preventiva,
No entanto, ela é muito grave, talvez outras medidas mais leves já surtam efeito, como por exemplo, usar uma tornozeleira eletrônica, não se aproximar da vítima, não manter contato com ela, afastar a pessoa temporariamente de um cargo público. Então veja, dependendo do caso, o juiz pode então conceder uma medida cautelar alternativa à prisão. Aqui ocorre quando a prisão ela foi legal, tá? A prisão é legal, tudo bem, mas talvez a pessoa não precise ficar presa. Bom, eu vou pular e vou para a letra D. Ele também pode converter em prisão preventiva, mas aí ele vai ter que fundamentar. É necessária a prisão preventiva? Então tudo bem. Então veja, se a pessoa tem que permanecer presa, aí que entra a ideia da prisão em flagrante de ser pré-cautelar. Se o juiz acha que ela tem que ser mantida presa, então o juiz pega a prisão em flagrante e converte ela em prisão preventiva, tá? E aí ele vai avaliar os requisitos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. Nós vamos estudar, por sinal, esse artigo no próximo encontro, se você seguir aí, né, uma determinada ordem das aulas, é claro. Caso, né, você não está seguindo, é aula sobre prisão preventiva. Mas, por fim, nada impede que o juiz entenda que não há necessidade de prisão nem de medida cautelar. A prisão, de novo, ela foi legal, mas agora eu não tenho necessidade de prender, não tenho necessidade de determinar uma medida cautelar. Então o juiz pode conceder uma liberdade provisória com ou sem fiança, tá? Então essas são as providências que o juiz pode tomar no momento da prisão em flagrante, né? Quando ele recebe o auto de prisão em flagrante delito. Tenho mais uma questão aqui para a gente resolver e aí a gente fecha para balanço e encerra a nossa aula de hoje, tá? Presta atenção nessa questão aqui que foi objeto de cobrança em 2017, lá no 23º exame de ordem. Paulo foi preso pela prática do crime de corrupção, sendo encaminhado para a delegacia. Ao tomar conhecimento dos fatos, a mãe de Paulo entra de imediato em contato com o advogado, solicitando esclarecimentos e pedindo auxílio para seu filho. De acordo com a situação apresentada, com base na jurisprudência dos tribunais superiores, deverá o advogado esclarecer que, letra A, diante do caráter inquisitivo do inquérito policial, Paulo não poderá ser assistido pelo advogado na delegacia. Como assim, né? Pelo amor de Deus. Claro que tem direito a ter advogado. Letra B. A presença da defesa técnica, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante delito, é sempre imprescindível, de modo que, caso não esteja presente, todo o procedimento será nulo. Não, não é. A pessoa pode indicar o nome do advogado ou falar que não tem interesse. Nessa fase, realmente não há obrigatoriedade de ter advogado. Veja, a minha crítica é só naquele ponto. Se o cara não tem, né, não indica o nome, eu acredito sim que deveria ser nomeado um defensor público para o ato, mas, né, somos aqui matéria vencida, e eu disse isso, né, bem disse isso no início da aula. Então, nesse caso, não, tá? Não é imprescindível, pelo menos na visão dos tribunais superiores, que foi exatamente o que foi cobrado. Letra C. Decretado o sigilo do procedimento, o advogado não pode ter acesso aos elementos informativos nele constantes, ainda que já documentados. Opa! Nada disso. Súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. Tem acesso, sim, aos já documentados. Errado. E sobrou a letra D. A Paulo deve ser garantida na delegacia a possibilidade de assistência de advogado, de modo que existe uma faculdade na contratação de seus serviços para acompanhamento do procedimento em sede policial. Absolutamente correta essa alternativa. A letra D, portanto, era a alternativa para você marcar e correr para o braço. Beleza? Espero que tenha ficado bem claro esse conteúdo. Fico por aqui. Muito obrigado, tá? Fiquem todos com Deus. Bons estudos e se gostou, me dá uma ajudinha aí. Manda um like, manda um joinha, tá? E se quiser, manda um recado pra gente. Valeu, muito obrigado e até mais.